Vocês gostam de monstros radioativos? E que tal monstros diminutos, pequenininhos? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar de fase 4, a destruição, onde temos, ao invés das tradicionais criaturas gigantes criadas pela radiação, nós temos colônias de formigas inteligentes criadas por energia atômica. Então, venham comigo por essa jornada! Primeiramente, em qual contexto, quais são as bases que permitem a existência desse filme? A gente tem no início do século XX um conto da Claire Winger chamado O Milagre do Lírio, onde temos o relato como se fossem várias páginas de um diário que se prolonga por várias gerações ao longo dos séculos, da humanidade lutando contra grandes pragas de insetos que vão ficando cada vez mais poderosos e mais inteligentes, enquanto toda a civilização precisa se remodelar tanto em cultura quanto em tecnologia para poder sobreviver ao longo de várias e várias gerações. Sendo que, posteriormente, no início do ciclo dos filmes atômicos, a primeira obra que fala justamente sobre insetos gigantes criados por radiação é de formigas. Então, meio que os Atomic Bugs, né? Os filmes de criaturas nucleares, de artrópodes, sendo eles aranhas, insetos, etc., é dado início justamente com as formigas, sendo que antes disso a gente pegava e tinha outros monstros transformados por radiação, né? Como polvos, dinossauros, etc. Além disso, nós tivemos nos anos 70, que é onde se passa a nossa obra, já que era feita em 1974, o clássico Planeta dos Macacos, que não apenas revolucionou a ficção científica de várias formas, como nós temos justamente a ideia de que uma espécie animal da Terra pega, desenvolve inteligência e passa a tentar substituir os seres humanos como espécie inteligente, já criando todo esse caminho como precursores para até finalmente chegar em fase 4, a destruição. E agora vamos para o elenco, mais precisamente todo o cast elaborado, onde temos 3 grandes curiosidades relativas a isso. Primeiramente, o diretor Saul Bass, ele já trabalhava na indústria cinematográfica e trabalhou depois, só que não como diretor de cinema. Essa é a única obra que ele tem como diretor, porque a grande especialidade dele, na verdade, é a parte de designer, criando posters e aberturas animadas das mais diversas obras. E isso permite com que o filme seja único em visual. E isso irá perfeito para, no segundo ponto, o roteiro se manifestar, sendo que essa obra foi escrita por Miles Simon, que ele fez, além desse filme, o outro grande destaque dele é a obra Future World, nos anos 70. Mas o que é Future World? Future World é a continuação do primeiro filme do Westworld. Sim, onde a primeira obra que nos anos 70 criou a ideia de parques temáticos, onde temos robôs imitando humanos que saem do controle. Antes temos o grande remake na forma de série, que veio no século XXI pela HBO. Além disso, uma das filhas do Simon é consultora científica do seriado Arquivo X, mostrando como a família ainda por cima pegou e prosseguiu nesse tema na ficção científica, galera. E o terceiro, não menos importante, Nigel Davenport, que é justamente um dos cientistas do filme, o Hubs. Ele também fez outro personagem extremamente importante na história da ficção científica. Foi ele que fez a voz do robô HAL, do 2001, Uma Odisseia no Espaço, o supercomputador da nave espacial que enlouquece tentando matar seus tripulantes. Então, olha só o tamanho do cargo de peso do que ele pegou e já fez no cinema, galera. Tudo isso embalado num clima de ficção científica único. E qual é a história especificamente? Bem,
Aqui nós temos uma rajada de radiação devido a um evento cósmico estelar que vem para a Terra, que os cientistas não sabem exatamente o que causou, o que pode causar, só que o Dr. Hubbs, ele percebe uma modificação radical de determinados grupos de formigas. E o que acontece é que após temos uma cidade inteira que acaba se esvaziando sozinho devido aos ataques diretos, tanto detonando as casas, a gente sabe como o formiga infiltra em casa, matando o gado e ainda por cima devorando as plantações. Ele é enviado lá pelo governo junto com outro cientista, o Dr. Leski, que deseja aqui pegar e estabelecer uma comunicação com as formigas, já que ele é especialista justamente em comunicação animal. Então o objetivo dele é entender a linguagem que as formigas usam para se comunicar, para então em seguida conversar com elas. Olha só como já começa interessante o filme. E o que acontece é que logo de cara eles se deparam com grandes estruturas geométricas que parecem até quase como se fossem edifícios futuristas construídos pelas próprias formigas e tentam pegar, estabelecer o porquê daquilo, como é que elas funcionam, como é que elas se comunicam. Só que, quando eles finalmente estruturam a base deles, começa uma verdadeira guerra entre as formigas e a base. E não apenas isso, uma guerra interna, já que o Hubbs, ele deseja pegar e domesticar, domar as formigas inteligentes. Considera o surgimento de uma super força que precisa ser controlada e domesticada pela humanidade. Enquanto o Leski, o que ele deseja é entender essa proto-civilização que está surgindo, se comunicar com eles, falar e entender o que realmente pensam e desejam as formigas. Então temos os conflitos internos entre os dois que vão se acentuando cada vez mais, em paralelo com os conflitos deles com as próprias formigas que vão se acentuando. E conflitos esses que você vê que os humanos têm até a sua culpa no cartório quando vocês pegam e vão olhando ao longo da obra. Além disso, temos uma família local que acaba sendo vítima do ataque de formigas, que vai acabar influenciando toda a história, também perturbando parte dos experimentos. Inclusive, Luiz, por que se chama fase 4? No caso, seriam as fases do experimento científico que ocorrem no filme, que começa com a fase 1, que é meio que o mapeamento daquilo que está acontecendo da região. A fase 2, que é a construção do laboratório de experimentos. A fase 3, os experimentos em si. E a fase 4, que o título daria em português, inclusive, dá a entender que seria a forma de tentar destruir os invasores. Só que a coisa vai tendo pequenas revelações cada vez maiores. Inclusive porque, como eu falei, um dos cientistas queria se comunicar com as formigas. E as formigas começam a pegar e se comunicar. Então, nós temos toda uma estruturação de como é a sua linguagem. Isso bem antes do filme A Chegada, galera. Entre essas duas pessoas, ao mesmo tempo que as coisas começam a ficar cada vez mais tensas. Inclusive, nós vemos diferentes formas de matéria e energia sendo organizados pelo laboratório para tentar poder pegar e destruir as formigas quando elas pegam e realizam ataques massivos lá dentro. Inclusive, uma coisa que é muito destaque é a questão de que esse filme ele tem pouco diálogo, ele mostra muito mais os cenários, a ação em si, não exatamente de porrada, correria, mas do tipo de você ver todo o ambiente detalhado e o que as pessoas estão fazendo lá dentro e as formigas em si. Gente, eu não sei como foram feitas essas filmagens, mas temos filmagens nos anos 70 extremamente detalhadas de formigas pegando e atuando, sendo nos seus formigueiros, sendo dentro do laboratório para poder pegar e realizar estratégias contra os seres humanos, que são filmagens extremamente maravilhosas, muito bem elaboradas, galera. E tudo isso vai culminando à medida que os cientistas fazem cada vez mais descobertas e as formigas vão mudando suas estratégias de interação até a grande reviravolta no final. Inclusive porque você vai descobrindo algumas propriedades da própria rainha das formigas, que é capaz de pegar e controlar até mesmo química, fazer certas alterações químicas no próprio corpo para gerar novos tipos de operário, fazendo você pensar, nossa, o que será que está acontecendo?
Lembrando uma coisa interessante, se as formigas elas agem como se fosse uma única entidade, como se fosse um grande cérebro, imagine um grande cérebro que tivesse milhões e milhões e milhões de componentes mesmo, sabe? Do tipo, temos um cérebro cuja massa seria muito maior do que uma casa ou um prédio, já que temos todas as formigas se comunicando como se fosse uma única grande unidade. Então, esse filme, ele tem um ritmo bem mais lento do que o padrão, mas tem um visual muito interessante e cria toda uma história progressiva de tensão com uma alta reviravolta no final. Inclusive, eu tenho o box em DVD, onde veio aqui, inclusive, capinha com a formiga aqui, galera. Olha só, foi lançada pela Versátil Home Video no Clássicos do Sci-Fi Volume 3. Então, para quem quiser, existe sim em português. Inclusive, temos nosso link aqui embaixo para quem quiser pesquisar filmes de ficção científica, livros para você comprar. Dá uma olhadinha no nosso link de vendas aqui embaixo, galera. E coloque a opinião quais os outros filmes de monstros radioativos que vocês pegaram e já assistiram e curtiram. Até a próxima aventura, galera!